Capítulo 3 Sangue Quente Parte 1 A sala de observação, outrora um ambiente definido pelo silêncio asséptico e pelo zumbido eletrônico de servidores, foi subitamente invadida por uma sinfonia de destruição que nenhum microfone de alta fidelidade poderia capturar com justiça. A acústica do laboratório, projetada para isolar ruídos externos, agora agia como uma caixa de ressonância para o horror. O primeiro ataque não se anunciou como os rugidos cinematográficos que a ficção costuma vender. Em vez disso, manifestou-se através de sons secos, rítmicos e perturbadoramente orgânicos. Era o som de algo complexo sendo desmantelado com eficiência industrial. O primeiro ruído foi o do nylon das jaquetas dos ativistas, um material sintético projetado para ser resistente, sendo rasgado como se fosse papel de seda entre os dentes de uma prensa. Logo em seguida, veio o som úmido e cavernoso do estalo de cartilagem, um ruído que parecia reverberar no fundo do canal auditivo de quem ouvia. Era o som inconfundível de uma mandíbula de primata, dotada de uma força de mordida multiplicada pela ausência de inibições neurológicas, encontrando a estrutura óssea de um rosto humano. O estalido lembrava porcelana fina sendo esmagada sob um pesado martelo envolto em veludo molhado, um contraste entre a fragilidade da estrutura e a viscosidade da destruição. Ares permanecia estático atrás do console de comando. Suas mãos, que momentos antes ajustavam parâmetros de temperatura, agora descansavam levemente sobre o metal frio, imóveis. Ele não desviou o olhar. Sua mente, um mecanismo forjado em anos de disciplina científica e uma frieza que beirava o patológico, ignorou os apelos instintivos de fuga. Em vez de medo, ele ativou um protocolo automático de observação. Para Ares, naquele momento a sala de testes deixou de ser um espaço ocupado por seres humanos e animais. Transformou-se em uma matriz de vetores, velocidades de propagação e tempos de reação. Ele iniciou a contagem. Um cronômetro mental, preciso até o milissegundo, destinado a medir os 20 segundos necessários para o sequestro cerebral completo. 1, 2, murmurou ele, a voz saindo como um sopro gélido entre os lábios imóveis. À sua frente, o sangue arterial do primeiro ativista jorrou. Foi um espetáculo de física fluida. O líquido escarlate, sob a alta pressão da carótida recém-rompida, descreveu um arco parabólico perfeito, brilhando sob as luzes LED frias antes de se chocar contra o azulejo branco da parede oposta. Ares observava a mancha se expandir. Ele sabia que o vírus não precisava de litros. Uma única molécula de hemoglobina infectada, um fragmento microscópico de RNA viral, era o suficiente para reescrever o código da vida. Era o início do fim, e ele tinha o melhor assento da casa. O cenário abaixo dele era um estudo em contrastes violentos. De um lado, o pânico desorganizado dos ativistas. Seus gritos de pavor eram flácidos, desprovidos de qualquer autoridade ou capacidade de mobilização. Eram sons puramente reativos, marcados por uma ineficiência trágica. Eles tropeçavam nos próprios pés, colidiam uns com os outros e estendiam mãos trêmulas em gestos inúteis de defesa. Do outro lado da barreira, a precisão era absoluta. A fúria do primata infectado era mecânica, desprovida de qualquer hesitação ou fadiga. O animal não escolhia alvos por vingança ou estratégia territorial, mas sim por pura proximidade geométrica. Seus movimentos eram de uma economia brutal. Cada salto, cada golpe, cada mordida era o resultado de uma musculatura que agora operava como um motor de pistão hidráulico. A neuroquímica do vírus havia deletado o conceito de dor e preservação. O chimpanzé não recuava diante dos golpes desesperados dos humanos. Ele apenas avançava em linhas retas e letais, uma máquina biológica cuja única diretriz era a entrega do patógeno. 10, 11... Ares continuou, seus olhos seguindo o movimento pendular de um dos braços do primata. David, o técnico sênior que estava mais próximo da pesada porta de intersecção, tentou uma última manobra de contenção.
Seus dedos, outrora capazes de realizar microsoldagens com precisão cirúrgica, agora eram traídos pelo sistema nervoso autônomo. Suados, trêmulos e escorregadios pelo pavor, eles lutavam contra a trava manual do painel. No momento em que ele se inclinou, buscando o ângulo correto para acionar o bloqueio e impedir que o segundo chimpanzé saísse da jaula secundária, a física do caos interveio. O corpo do líder dos ativistas, um homem que segundos antes gritava palavras de ordem, foi lançado contra a estrutura metálica ao lado de David. O impacto foi seco, o som de ossos quebrando contra o aço galvanizado. Com o choque, um spray violento de fluidos corporais foi projetado no ar. Foi uma fração de segundo, um momento de geometria cruel. David não teve tempo de fechar as pálpebras. O respingo de sangue, ainda quente e pulsante com carga viral, atingiu-o diretamente nos olhos. Para Ares, observar a entrada do vírus no sistema lacrimal de seu colega foi como testemunhar um experimento químico em tempo real sob uma lente de aumento. Ele viu, com uma clareza quase onírica, as gotículas vermelhas atingirem a esclera clara e úmida de David. O vírus não precisava de feridas abertas ou perfurações na derme. A mucosa ocular era uma porta escancarada. Em milissegundos, os patógenos iniciaram a navegação pelo ducto lacrimal, utilizando as passagens naturais do corpo como uma estrada expressa para o sistema nervoso central. David levou as mãos ao rosto. Não havia dor ainda. O vírus era silencioso em sua invasão inicial. O que ele sentiu foi o choque térmico, a viscosidade de um fluido estranho e quente contaminando sua visão. "Ares! Ajuda! Ares!" O grito de David foi agudo, uma nota de puro desespero que quebrou a monotonia dos sons de mastigação vindos do centro da sala. Ele cambaleou para trás, as botas escorregando no sangue que agora cobria o chão. Em um ato reflexo e desastroso, ele tentou limpar os olhos com a manga do jaleco, mas o tecido já estava manchado e o gesto apenas serviu para esfregar a carga viral mais profundamente nas membranas. Ares não se moveu em direção ao colega. Pelo contrário, deu um passo calculado para trás. Sua mão não se estendeu em um gesto de solidariedade, mas sim para a alavanca de selamento de emergência da antecâmara de vidro. Com um movimento firme, desprovido de qualquer tremor ou hesitação moral, ele puxou o comando. O som metálico das travas de vácuo ecoou pelo ambiente, um estalido definitivo que selou o destino de ambos. O Dr. Ares estava agora isolado em um cubículo de 2 metros quadrados, protegido por camadas de vidro temperado e sistemas de filtragem independentes. Ele havia se tornado o observador clínico de sua própria tragédia pessoal, o único espectador de uma peça cujo ato final já estava escrito. 15, 16, Ares contou. Sua respiração, lenta e controlada, começou a embaçar levemente a superfície do vidro, criando uma névoa que ele limpou com um gesto impessoal da mão. Do outro lado da barreira transparente, o mundo de David estava se dissolvendo. Através do vidro, Ares observou a transformação fisiológica com um fascínio quase religioso. As pupilas de David dilataram-se em uma velocidade extraordinária, engolindo a íris e transformando seus olhos em 2 poças negras de vazio. A pele de seu rosto, que momentos antes era pálida pelo choque, começou a ser tomada por manchas de um rubor profundo e violento. Era o sistema circulatório entrando em colapso seletivo, redirecionando cada gota de oxigênio e nutrientes para o cérebro em mutação. David parou de gritar. O pedido de ajuda morreu em sua garganta, substituído por um silêncio que era muito mais assustador. Suas mãos caíram ao lado do corpo, relaxadas de uma forma antinatural, enquanto pequenos microespasmos começaram a percorrer a musculatura de seus ombros e pescoço. 19, 20, concluiu Ares. O cronômetro mental parou no exato instante em que David levantou a cabeça. O homem que Ares conhecia, o cientista que debatia ética durante o café e que tinha o hábito nervoso de balançar canetas entre os dedos, havia sido deletado. A carga viral havia reformatado o disco rígido de sua consciência em tempo recorde. O que restava ali, diante do vidro, era apenas o hospedeiro. David olhou diretamente para a antecâmara.
O sangue infectado, misturado agora com o fluido lacrimal, escorria por seu rosto como pinturas de guerra de uma tribo esquecida. Ele inclinou a cabeça para o lado, um movimento puramente animal, observando Ares não como um colega, mas como um obstáculo ou uma presa potencial. Para o Dr. Ares, aquele era o ápice de sua carreira e o ponto mais baixo de sua humanidade. Ele estava testemunhando o nascimento do ponto zero humano, a transição perfeita e violenta de uma espécie racional para algo novo, algo que operava em uma frequência de existência que não admitia palavras, leis ou moralidade. Era a vida em sua forma mais destilada, a fúria e a propagação. Ao redor, os gritos dos ativistas haviam cessado, substituídos por gorgolejos abafados e o som de respirações pesadas. Ares estendeu a mão e encostou a palma no vidro frio. Quase imediatamente, ele sentiu a vibração. David começou a desferir socos contra a barreira. Não eram golpes de um homem desesperado tentando entrar, eram impactos de uma força desumana, onde a integridade dos ossos da mão era ignorada em favor da agressão. O som de carne e osso batendo repetidamente no vidro temperado tornou-se o novo metrônomo da sala, um eco constante que parecia articular uma única mensagem: eu estou aqui, e agora eu sou apenas fúria. Ares não desviou o olhar nem por um segundo. Com as mãos surpreendentemente firmes, ele abriu seu bloco de notas digital e começou a digitar a primeira entrada do que seria, sem dúvida, o último registro da história humana. Sujeito humano 01. Tempo de conversão, 20 segundos. Eficácia do vetor lacrimal, 100%. A civilização acabou às 4h52 da manhã. Capítulo 3. Sangue quente. Parte 2. O isolamento da antecâmara oferecia a Ares uma perspectiva privilegiada e, para qualquer outro ser humano, absolutamente aterrorizante. O cubículo, uma caixa de vidro temperado e polímero reforçado, tornara-se um posto de observação de primeira fila para o fim da biologia como a conhecíamos. O vidro triplo, embora estabelecesse uma fronteira física intransponível para os corpos, era incapaz de filtrar a intensidade eletrizante da metamorfose que consumia David. Ares não recuou. Ele observava cada detalhe com uma precisão que beirava o sadismo intelectual, uma curiosidade mórbida que apenas a mente de um cientista desprovido de amarras morais poderia sustentar. Para ele, a fisiologia de seu colega não estava apenas falhando, ela estava sendo reformatada sob uma pressão atmosférica interna insustentável. O processo não era uma decadência lenta ou uma doença definhante, era uma combustão biológica. David parecia estar derretendo e se reconstruindo simultaneamente por dentro, como uma lagarta que se dissolve em uma crisálida de agonia para dar lugar a algo muito mais eficiente e imortal. Através das lentes dos óculos de Ares, era possível registrar a descrição tátil daquela febre instantânea. A pele de David, que sempre ostentara um tom oliva saudável e bem cuidado, tornou-se subitamente translúcida, quase pergaminhada sob a influência da temperatura corporal que subia a níveis incompatíveis com a vida. As veias do pescoço e das têmporas saltaram, transformando-se em cordas rígidas e latejantes sob a pressão de um sangue que, enriquecido pela carga viral, parecia ferver nas artérias. Era possível ver o mapa azulado do sistema circulatório lutando para conter o fluxo frenético de uma energia nova e violenta. O suor que agora brotava da testa de David não era o suor comum do esforço físico ou do calor ambiental. Era uma secreção fria e viscosa, carregada de subprodutos metabólicos da infecção. O líquido escorria pelos sulcos de seu rosto, misturando-se ao sangue infectado que ainda manchava suas bochechas de forma grotesca. Ares notou um tremor muscular de uma natureza distinta. Não era mais o tique nervoso do homem que hesitava perante o perigo, mas um tremor de alta frequência, uma vibração subdérmica que indicava que cada fibra muscular de David estava sendo sobrecarregada por uma voltagem elétrica para a qual o sistema nervoso humano não fora projetado. Era o som do motor biológico sendo forçado além da linha vermelha, o ruído de uma máquina prestes a explodir em fúria. Ares? A voz de David surgiu, mas não era mais a voz do homem que discutia ética científica ou que compartilhava memórias de seminários acadêmicos. O som era uma mistura de súplica e estática.
O que se seguiu foi o colapso final da linguagem, o naufrágio da civilização dentro de um único crânio. David tentou formular uma frase coerente, talvez um pedido de misericórdia, uma última instrução técnica ou uma despedida. Mas o vírus já havia colonizado e devastado a área de Broca em seu cérebro. Ares observou com fascinação como a mandíbula de David travava e se soltava em espasmos violentos, os dentes batendo uns contra os outros com uma força que ameaçava trincar o esmalte. As últimas palavras de David se transformaram em espasmos vocais ininteligíveis, sons guturais que lembravam o ranger de engrenagens secas operando sem lubrificação. A fala, esse ápice glorioso da evolução humana, a técnica que construiu impérios e filosofias, estava sendo devorada viva pelo vírus. No lugar das palavras, nasceu um rosnado que não parecia vir das cordas vocais, mas do fundo de um pulmão inundado de adrenalina pura e ódio químico. A transição sonora era absoluta, o fim definitivo do Homo sapiens e o nascimento do infectado. A mutação física atingiu seu ápice dramático nos olhos. Ares inclinou-se para a frente, a apenas alguns centímetros do vidro, sua respiração quase tocando a barreira. Ele testemunhou a hemorragia ocular em tempo real, um fenômeno de beleza terrível. O branco das escleras de David começou a ser invadido por fios de escarlate que se expandiam como galhos de uma árvore morta em um inverno sangrento. Em poucos segundos, o branco desapareceu por completo. Os olhos de David tornaram-se duas esferas de um vermelho profundo, opaco e denso. Não havia mais pupila visível, não havia mais o brilho multifacetado da consciência ou da empatia. Era como se a janela da alma tivesse sido pintada por dentro com o sangue de todas as suas vítimas futuras. Aqueles olhos não reconheciam mais um amigo, um colega ou um ser humano. Eles viam apenas o contraste térmico de uma presa, uma fonte de propagação protegida por uma barreira irritante. Foi então que Ares decidiu realizar o teste final de reconhecimento. Em um ato de frieza extrema que desafiava qualquer instinto de preservação, ele estendeu o braço e encostou a palma da mão espalmada contra o vidro, exatamente na altura do rosto de David. Ele queria verificar, para fins de registro científico, se restava algum resquício, por menor que fosse, do homem com quem compartilhara cafés e teorias durante anos. David aproximou-se. Por um milésimo de segundo, houve um silêncio absoluto no laboratório. Os dois homens ficaram face a face, separados apenas por 2 centímetros de polímero reforçado. Por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Subitamente, David explodiu em movimento. Sem qualquer hesitação, sem qualquer sinal de memória, afeto ou reconhecimento, ele golpeou o vidro exatamente onde a mão de Ares estava encostada. O impacto foi tão violento que a vibração ressoou pelos ossos de Ares, subindo pelo rádio e ulna até o ombro. David não batia como um homem em desespero, ele golpeava com a ferocidade de uma prensa hidráulica, usando os punhos, a testa e os dentes contra a superfície transparente. Ele rugia contra o vidro, a boca escancarada, revelando gengivas que já sangravam pela pressão dos dentes cerrados. Não havia ódio pessoal ali, o que tornava a cena infinitamente mais aterrorizante para um observador comum. Para David, Ares não era uma pessoa, era apenas o próximo objetivo biológico. Havia apenas o imperativo cego, gravado no núcleo de suas células, de destruir a barreira que o impedia de infectar o próximo hospedeiro. Ares retirou a mão lentamente, mas não recuou um único passo. Ele sentiu uma estranha e doentia percepção sobre a beleza cruel da eficácia biológica daquela criação. Como cientista, ele sentia um orgulho sombrio. Eles não haviam criado uma doença, haviam criado uma atualização. Em menos de um minuto, o vírus havia realizado o que séculos de guerra, religião e propaganda nunca conseguiram: a remoção completa e absoluta do ego. David estava finalmente livre do medo, livre da dúvida, livre da dor e, acima de tudo, livre da moralidade. Ele era a arma perfeita, um organismo simplificado para a perfeição. O vírus não era uma falha da natureza ou um erro de laboratório, era o seu triunfo final sobre a civilização. "Você é magnífico", sussurrou Ares para o monstro que costumava ser seu melhor amigo, seus olhos brilhando com a mesma intensidade doentia do infectado, embora por motivos diferentes. Ao redor de David, o laboratório transformara-se em um necrotério em movimento, uma coreografia de frenesi.
Os outros ativistas já não gritavam mais. O tempo das vítimas havia passado e o tempo dos vetores havia começado. Seus corpos estavam sendo transformados no mesmo ritmo e frenético. O som do ambiente era agora um coro de passos rápidos, respirações ofegantes que lembravam fole de forja e o barulho seco de carne sendo golpeada contra as paredes brancas de azulejo. A antecâmara de Ares, que antes parecia um refúgio seguro, agora assemelhava-se a uma cela de exibição, ou talvez a uma arca, onde o último homem racional observava o primeiro dia do novo mundo. Ares olhou para o console interno, onde luzes de alerta vermelhas piscavam silenciosamente. O sistema de ventilação, projetado para manter a esterilidade, agora estava espalhando o vírus pelos dutos superiores em uma ironia final. Ele sabia que o selamento da ala principal não duraria para sempre. O vírus não precisava de chaves ou de força bruta para abrir portas trancadas. Ele só precisava de uma fresta, de um erro de cálculo, de um único segundo de hesitação humana. E a humanidade, Ares percebeu enquanto observava David tentar quebrar o vidro com os próprios dentes, expondo a polpa dental sem sentir o menor desconforto, estava cheia de hesitações. O Dr. Ares pegou seu gravador de voz digital de bolso, sua mão sendo a única coisa estável e calma naquele prédio condenado. Ele limpou a garganta, ignorando o som rítmico dos impactos de David contra o vidro. Nota final do capítulo 3. Começou ele, sua voz saindo firme e monocórdica. O vírus não destrói o homem. Ele apenas o simplifica, removendo as camadas desnecessárias de cultura e consciência que nos tornavam lentos. O sangue quente é a nossa verdadeira face, despojada de mentiras. O experimento foi um sucesso absoluto. A transição foi concluída. David parou de bater por um breve momento, como se pudesse ouvir a voz de Ares. Ele encostou o rosto ensanguentado no vidro, a pele queimando de febre, e soltou um suspiro quente e pesado que embaçou instantaneamente a visão de Ares. No nevoeiro úmido deixado pelo hálito do infectado na superfície transparente, Ares não viu apenas um colega morto, ele viu o reflexo do fim de Londres e de tudo o que viria depois.